você não me conhece, eu sou a Gabi e hoje a gente vai fazer uma receita super fácil de nachos caseiros que você pode acompanhar com guacamole, que fica perfeito, mas também algum patê ou algum molho da sua preferência. E o que a gente vai precisar? Lembrando que sempre todos os ingredientes vão estar certinhos aqui na descrição. Mas o nosso primeiro passo é fazer o quê? É pegar a cenoura ralada e aí você vai pegar o ralo mais fino que você tiver e levar para esquentar no micro-ondas. E aí eu coloco 5 minutos. A minha já tá aqui quente, mas para você otimizar o seu tempo, né, coloca isso como primeiro passo. Enquanto estiver lá no micro-ondas, o que a gente faz? Em uma panela, e aí você vai colocar sempre no fogo mais baixo, nós vamos colocar a água, o azeite, e aí sempre lembrar de usar um azeite de boa qualidade, né? Um azeite extra virgem. E o sal. A gente mexe um pouquinho, mas vamos deixar aqui até começar a levantar fervura para colocar os outros ingredientes. E depois que levantou fervura, a gente vem com os outros ingredientes. Então eu coloco o fubá, o trigo integral, a cenoura ralada e os temperos da sua preferência. Eu tô usando páprica e pimenta calabresa. E aí a gente mistura bem até começar a formar uma massa. E depois que formar uma massa homogênea, você continua mexendo, né, misturando aqui por mais 5 minutos. Para deixar cozinhar bem esse fubá e não ficar com aquele gosto residual. E aí vai formar uma massa assim, e quando ficar dessa forma, continua mexendo por mais 5 minutos. Aqui você vai trabalhar bem o seu braço, mas continua mexendo para não ficar com o gosto do fubá. E depois de 5 minutos a massa fica assim, e eu vou tirar agora e levar para um bowl para deixar esfriar, e aí eu conseguir abrir essa massa. E depois de fria, a massa fica assim, ó. Você consegue pegar ela, moldar, ela não gruda na sua mão. E aí agora a gente vai abrir com um rolo para poder fazer o formato certinho dos nachos. E aí o que eu faço? Eu sempre deixo um potinho com um pouquinho de fubá do lado, porque eu coloco assim na minha tábua. Se você tiver uma bancada que dê para fazer, esteja bem limpa, aí você pode fazer também, não precisa ser na tábua. Mas aí eu coloco um pouco de fubá, separo uma porção da minha massa, coloco aqui e vou abrir com um rolo até ela ficar bem fina. Então eu abri a minha massa e para usar de molde eu pego um potinho. E aí vai do que você tiver em casa, pode improvisar mesmo. E eu coloco aqui, força bem, e você vai vir e tirar esse excesso de massa, para poder fazer os triângulos. E aí, tá vendo? A gente tem um círculozinho, mas a gente quer em formato de nacho. Então, com uma faca, eu faço o corte, como se fosse uma cruz, assim, um 4. E eu vou tirar esse... Ai, quebrou, mas você junta aqui. E aí eu vou fazer isso com toda a minha massa, tá vendo? Fica como se fosse um triângulozinho mesmo. E aí eu vou fazer isso com toda a massa para poder levar para assar. Depois que eu abri tudo a massa, tá vendo, ó? Eu gosto de deixar nessa grossura aqui para ficar bem crocante. Eu vou levar para assar na air fryer a 160 graus por 10 minutos. Você pode levar para o forno também. Usa uma forma antiaderente para não correr o risco de grudar, mas se você não tiver, dá uma untadinha em polvilha com o próprio fubá para não ter o perigo de grudar. E aí fica de olho também para não correr o risco de queimar. Você vê que começou a ficar dourado e crocante, você já tira. Não espera ficar todo crocante
porque senão vai ficar muito duro depois de frio. E depois de pronto, os nachos ficam assim, bem douradinhos e crocantes, tá vendo? E aí, quanto mais fino você deixar, mais crocante vai ficar. Então, abre bem a sua massa para ele ficar bem sequinho. Então, essa foi a receita da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.